Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a gente vai falar de uma questão importantíssima relativa a esse período aí de 26, 27 de abril, 27 de março até 4 de abril, que os prefeitos aqui da região metropolitana, o governo do estado, eles decretaram, eles não querem que falem mega feriado, mas é feriado. Até nos decretos municipais que estão sendo publicados, eles tratam como feriados antecipados. E para falar desse assunto, eu tenho a honra e a satisfação de conversar mais uma vez com o doutor Eduardo Barros de Moura, sócio fundador do BMDP Advogados. Doutor Eduardo, muito obrigado por atender o pedido da reportagem. Bom dia, Joaquim. Queria também aí dar um alô a todos que nos assistem, essa audiência sempre qualificada e uma referência aqui na região do Grande ABC em São Paulo. Eu é que agradeço poder estar colaborando aí um pouquinho com toda essa ajuda que você presta no tocante às informações. Maravilha. Obrigado pela participação e conte comigo. Eu que agradeço e colabora bastante. Doutor Eduardo, pintou uma dúvida aqui. Muitos empresários, muitas empresas estão exigindo que o seu pessoal vá trabalhar nesses dias em que pese a decretação desses feriados antecipados. Empresas que exigem trabalho nesse chamado mega feriado terão de pagar hora extra ou compensar as horas? Com certeza. A decisão que os prefeitos tomaram, do prefeito de São Paulo, as 7 cidades do Grande ABC colegiaram até a decisão no consórcio intermunicipal e, posteriormente, cada cidade efetivou o seu decreto. Então, efetivamente, ela trouxe o feriado, que seria em data futura, para o momento atual, mas isso não retirou nenhum direito do empregado. Tá? Então, ele vai receber, se a convenção coletiva dele fala em 100%, ele vai receber 100%, se é um pouco mais, vai receber um pouco mais, podendo também, de alguma forma, ter alguma coisa ligada a banco de horas, a compensação, desde que efetivamente esteja previsto na convenção coletiva de trabalho. Certo. Então, principalmente, os empregadores têm que ficar atentos a isso, para não correr o risco de uma ação trabalhista logo na sequência. A gente sabe que essas ações elas são pesadas e acabam comprometendo muitas empresas, né? Olha, Joaquim, eu não tenho como deixar de fazer esse alerta muito bem enaltecido aí por você, por quê? E falo isso até com uma certa... Eu acho que a palavra é pena, porque eu realmente tenho muita pena do empresário hoje em dia, porque ele não vai poder deixar de pagar, porque é um direito do trabalhador. E do dia para a noite antecipam feriados, eu fico com uma dó, porque tem segmentos que eles já haviam comprado algum tipo de mercadoria, e que, infelizmente, ou eles vão pagar dobrado para o funcionário trabalhar, né? Ou eles vão descumprir uma ordem aí que os prefeitos deram, valendo enaltecer aqui que alguns segmentos estão, inclusive, impedidos de trabalharem. Sim. Né? Não podemos esquecer disso, acho que o empresário tem que ficar muito atento a isso. Isso pode ensejar até, desculpa interromper, mas eu pensei, pode ensejar até uma ação muito maior do que a simples hora extra. Né? Se o setor está proibido de trabalhar e o empregador obriga o trabalhador a cumprir essa função, colocando em risco a saúde dele, esse processo pode ser muito mais complicado, né? Eu imagino dessa forma, acho que nesse momento delicado, os empresários têm que ter um pouco mais de cautela, a gente sabe o tanto que já vem sofrendo nesse momento, mas primeiro, verificar se a legislação municipal, se o decreto afetou a atividade comercial dele, se ele pode ou não efetivamente abrir o seu estabelecimento, abrir a sua indústria, abrir o seu comércio, e aí sim, se possível, existe essa possibilidade, ele obrigatoriamente tem que tomar todo o cuidado no tocante aos protocolos sanitários e, por fim, efetivamente, entender que é um feriado e que o funcionário merece e receberá um valor diferenciado
por esses dias que foram laborados aí. Mas se a gente parar para avaliar, são muitas questões a serem verificadas nesse momento. O cuidado tem que ser acima da média. Correto. Sabe que a gente conversando agora pintou, eu lembrei de um caso, é até interessante, sobre processo trabalhista mesmo, que uma empresária, e a gente viu, ela postou nas redes sociais dizendo o seguinte: a minha funcionária começou a ter sintomas de Covid, foi fazer o exame, foi até a médica, o exame deu negativo, mas a médica falou assim: olha, esse exame acho que é falso, você fica isolada, não vai trabalhar não, porque eu tenho certeza, todos os sintomas é que você tem Covid. Então, aí a funcionária ligou para a empresária e disse: olha, eu não vou trabalhar porque a médica mandou. A empresária disse: mas o que disse o exame? O exame disse que é negativo. Então, eu confio no exame, não confio na tua médica. Você tem que vir trabalhar, senão você está demitida. Olha o risco. E ainda escreveu isso nas redes sociais. Pode tomar um Olha, processo violento, não? precisa tomar muito cuidado com isso, precisa tomar muito cuidado que hoje nós estamos tendo aí no direito e nas relações de empresas também uma questão nova que há um ano atrás nós não tínhamos, que é a consulta virtual, né? A telemedicina chegou, nós estamos recebendo de diversas empresas, que inclusive a banca de advogados que nós atuamos, né? Teve que fazer um procedimento diferente, inclusive para verificação de veracidade desses atestados, né? Então, é um modelo novo, é um momento novo, onde antes você tinha um atendimento feito pelo posto de saúde da região, por um médico da região, e hoje você pega, eu não vou aqui falar de case específico, Sim. mas nós pegamos um funcionário de uma determinada empresa que o escritório advoga, que ele tinha, acho que uns 7, 8 atestados, e um médico era de Curitiba, o outro era de Salvador. Por quê? Porque no tele é de onde o médico tiver. Então, tem um outro procedimento de veracidade, mas o Covid, eu acho que ele está também fazendo com que todos aqui tenham um pouco mais de bom senso. Sim. Acredito que o empregador, mesmo tendo que se pautar em documentação, dá para se notar que, nesse momento, nem os próprios médicos, nem as autoridades estão sabendo, mesmo já existindo há um ano, o que realmente qual é o real sintoma. Então, assim, acho que a prudência, nesse caso, prevalece. É claro que também nós precisamos pensar que está todo mundo tão machucado, são poucas as empresas que, nesse momento, estão bem. Então, dá para entender a dificuldade aí dos dois lados. Agora, é difícil falar isso, Joaquim, mas eu acho que é necessário. Então, para o empresário, toma cuidado, porque não tem nada ruim que não possa ficar pior. Sem Então, dúvida tomem nenhuma. cuidado com as decisões a serem tomadas nesse momento. Com certeza. E a gente está falando de suspensão de atividades, de trabalhos que não podem ser realizados. Os advogados também enfrentam um problema agora com decretos das prefeituras aí, porque a justiça não para, mas eles não podem, vocês, advogados, não podem trabalhar. Como é que está essa situação aí? Nós, os advogados, a brincadeira interna é que fiquem tranquilos, porque advogado não morre, advogado não tem família, porque desde o início da pandemia nós tivemos um lapso temporal muito curto em que os processos foram suspensos e a justiça parou. Não que eu pactue desse entendimento, né? Eu acho que todos têm condição, sim, de trabalhar em casa, trabalhar de maneira virtual. Agora, nesses decretos, alguns municípios estão impedindo que os advogados trabalhem nos respectivos escritórios, não entendendo essa atividade como essencial. Então, esse ponto eu prefiro nem mencionar, porque acho que, até pela clareza da minha fala, é evidente que é uma atividade essencial, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Quem combate um decreto equivocado, quem combate é o advogado, mas tudo bem. Superado isso, eu acredito que nós precisamos ter um pouco de atenção aqui, porque não precisa ser nenhum gênio da raça, isso eu já falo diretamente para o CNJ, tem também algumas críticas aqui ao AB, estou falando de algo institucional. Tá? Por quê? Eu
desde o primeiro momento que comecei a advogar, assim como vários colegas, nós fizemos um compromisso com a justiça. Eu preciso lutar com as ferramentas que eu tenho no processo para atingir o resultado final, que é a justiça. Agora, existem momentos iguais esse que nós estamos passando, que os processos podem correr? Pode, mas a questão probatória, conseguir prova, exigir que a parte, nesse momento, produza uma prova, é uma aberração. Não existe alguém que consiga concordar com isso. Então, eu acho que a justiça pode andar, olha, vamos fazer apelação, contrarrazões, recurso extraordinário, recurso especial, não tem problema. Tudo isso dá para ser feito. Decisões interlocutórias podem ser combatidas. Agora, o momento probatório, ou seja, aquele momento que a parte tem para ingressar, essa prescrição inicial, ela tem obrigatoriamente que ser suspensa. E quando a pessoa hoje é processada, tirando os casos aí de saúde, ela obrigatoriamente tem que ter esse prazo suspenso. Porque como é que eu vou produzir prova hoje em uma empresa que ela não está aberta, em uma empresa que eu estou com metade do RH em hospital, a outra metade já teve baixa? Então, assim, o restante, e nós não estamos falando aqui da Suécia, nós não estamos falando da Suíça, que o lapso temporal dos processos são de 6 meses, 1 ano no máximo. Estamos falando de segmento aqui que você sabe, todo advogado tem amigo ou tem processo com 8, 10 anos. Vamos trabalhar neles. Eles não têm mais conteúdo probatório. Esse momento de prova já foi. Então, podemos trabalhar, podemos sim, porque, mais uma vez, eu gosto de enaltecer. Graças a Deus, nós temos um belo histórico jurídico, mas ele sempre foi pautado no contraditório. Eu não quero ganhar processo por revelia em um momento desse. Assim como é evidente que eu não quero ganhar, muito menos eu quero perder. Sim. Mas é inadmissível. Então, esse alerta, peço para todos, eu sei da tua audiência, Joaquim, e me sinto muito feliz de você me dar essa oportunidade de expressar essa opinião, porque isso sim é algo urgente. Ah, vai atender no escritório? Não vai atender no escritório? O advogado já faz tempo que sofre, aqui no Brasil não é brincadeira ser advogado, porque nós trabalhamos, com todo respeito aqui, mas nós trabalhamos com leis vinda do Congresso. A gente, infelizmente, está vendo a qualidade do Congresso. E nós estamos nas decisões do Judiciário, eu não preciso falar nada. Então, nunca foi fácil, né? A gente não tem essa expectativa. Mas o nosso dever é com a parte. E nesse momento, a parte está sendo prejudicada de forma absoluta. Absoluta. O momento probatório, obrigatoriamente, tem que ser suspenso. Correto. Bom, fica dado o recado aí, né? Porque quem faz essas leis, aí que você falou do Congresso, né? Nem vamos ser redundante aqui, perdendo tempo falando isso. Infelizmente, eu sou um defensor do Congresso enquanto instituição, óbvio, nós que somos defensores do Estado de Direito democrático, é um dos pilares básicos de sustentação da democracia, né? Mas que ele precisa melhorar de qualidade. E não é só o Congresso Nacional, são as nossas câmaras municipais, assembleias legislativas, quer dizer, o Poder Executivo também, e o Poder Judiciário, que você também já muitas vezes criticou, e criticou com fundamento. Então é muito legal fazer essa entrevista. Infelizmente, o tempo de televisão é curtíssimo. Se tiver algo que queira acrescentar para a gente encerrar, fique à vontade. Joaquim, eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar esclarecendo, de também dar a nossa colaboração aqui num momento tão difícil, colocar o BMDP sempre à sua disposição para o que precisar. Nós sabemos da nossa responsabilidade social e nos sentimos orgulhosos de poder participar de um programa igual ao teu, que sempre esteve atento também com essas questões. Então, um grande abraço a todos, se cuidem, nossos sentimentos pelas mais de 300 mil famílias que foram afetadas diretamente por esse Covid. Tá ótimo. Doutor Eduardo Barros de Moura, do BMDP Advogados, conversou com você.